Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o candidato a vereador de Suzano, Netinho do Sindicato. Ele é secretário-geral do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo, foi vereador em Suzano entre 2017 e 2020, além de ter ocupado o cargo de secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano entre o início de 2017 e julho de 2018. Atualmente é candidato a vereador de Suzano pelo PSD. Seja muito bem-vindo, Netinho, é um prazer te receber aqui. Ô, Léo, o prazer é todo meu de estar aqui no Suzano Diário hoje, né? Uma satisfação muito grande e a gente sabe que é um jornal de grande audiência aqui na cidade de Suzano e agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui, de poder se expressar, colocar minhas ideias, falar um pouco da cidade. E só tenho a agradecer a todos vocês, viu? É um prazer te receber aqui, Netinho. Primeira vez estar aqui tendo a oportunidade de te entrevistar. E eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história. O seu nome aqui de eleição, Netinho do Sindicato, faz referência à sua participação e toda a sua militância dentro do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo. Queria que você contasse como você iniciou sua atuação dentro do movimento sindical. Eu comecei, Leonardo, assim, eu dei início no transporte aos 19 anos de idade, né? E assim, a minha história é até engraçada e diferente, coisas que eu nunca vi no transporte. E olha que eu tenho experiência de 31 anos nessa área, né? Eu, num dia de sábado, estava com meus 19 anos de idade, então estava em casa, meus irmãos, minha mãe, né? E minha mãe pendurou em mim, tá desempregado, vai procurar serviço. Eu sempre fui uma pessoa assim, pacata, tranquila, dificilmente você vai me ver discutindo, né? Aí eu saí de casa assim, num dia de sábado. Fui andando, encontrei, né, a antiga aviação São Paulo, que hoje é a Sambaíba, né, que era da Zona Leste, hoje se encontra na Zona Norte de São Paulo. E lá encontrei um cobrador de ônibus, né, cuidando da portaria, justo no dia de sábado. Ele perguntou: ô garoto, o que você está fazendo aí? Falei: ô, seu Getúlio. Inclusive, seu Getúlio, eu morava na Zona Leste, ele era morador de Suzano. Como eu era passageiro dele, né, eu me relacionava bem com ele. É um senhor já, e morador de Suzano. Aí eu falei pra ele: ô, seu Getúlio, minha mãe pendurou na minha, eu para não ficar discutindo, né? Aí resolvi andar, aí passei aqui pela garagem, encontrei o senhor, parei. Ele falou pra mim: você tá desempregado? É isso. Falei: é. Quer trabalhar aqui? Falei: era meu sonho, né? Tô desempregado. Aí fez a ligação lá dentro, acredito que eu entrei dentro numa empresa de ônibus no dia de sábado. Que doideira. Aí entrei, fiz a provinha, passei em tudo, né? Tá nem acreditando naquilo ali. E aí eu já saí de lá com meu crachá provisório. Antigamente a gente corria a linha, né, para aprender, não era dado treinamento dentro da empresa, a gente aprendia com os colegas cobrador, né, na prática mesmo. E aí eu fui fazer linha, né? Aliás, eu fui para casa e cheguei com o meu crachazão, aquele crachazão grandão assim. Eu cheguei balançando lá, falei: ei, mãe, ó o vagabundo aqui, arrumou emprego. E desde lá para cá, nunca mais, graças a Deus, fiquei desempregado, né? E tô até hoje no sistema de transporte, né? Agora, também a questão do movimento sindical. Por que eu entrei no movimento sindical? Cheguei na garagem e às 4h30 da manhã, na época era o pessoal do sindicato lá, tinha diretoria, comissão de garagem, que não existe mais, né, SPeiros, e eu vi uma greve. Cheguei, o pessoal tinha parado, né? Eu estava com meus 20 e poucos anos, né? Já tinha saído da São Paulo, estava na Vitória. E aí eu vi uma cena, que me deixou assim abismado, né? A polícia militar na época entrou dentro da empresa, algemou um senhor de idade, que era cobrador, né? Eu não sei se foi preconceito no meio de 500 trabalhadores,
algemou um senhor de idade, né? E ninguém questionou. Eu vendo aquela cena, eu fui questionar. Nesse questionamento gerou uma discussão e, no fundo, quem acabou fazendo a greve fui eu, né? Fiz uma greve, aí deu aquela confusão toda, polícia militar, cobrador, motorista, dono de empresa. E aí, a partir dali, iniciou a minha luta sindical. E daí, Netinho, a gente sabe hoje que, por exemplo, os sindicatos não têm a mesma força que já tiveram, talvez, no Brasil no passado. E eu queria que você falasse, como alguém ativo no movimento sindical há tantos anos, como é possível retomar a importância dos sindicatos, principalmente quando se trata de garantia dos direitos dos trabalhadores? O que eu acredito e trabalho também para isso com meus companheiros, né, é estar sendo mais participativo em relação aos direitos trabalhistas, né, a novas conquistas, porque o mundo passa por mudança, passa por transformações. E o sindicalista, ele tem que se atualizar também. Ele tem que estar no meio do trabalhador, estar no meio da peãozada, para entender, né, os problemas, as necessidades, estar acompanhando a questão também de economia, que é muito importante, uma mesa de negociação, né? Mas, assim, boa parte dos sindicalistas assumem que o meio sindical anda bem enfraquecido. A gente assume, né? A gente assume e é preciso, a gente está fazendo convenções coletivas, acordos coletivos que beneficiem os trabalhadores, sabe? Que tragam a dignidade e reconquistar tudo aquilo que eles perderam, né? Tanto é que na nossa campanha salarial, a gente deu início a uma campanha diferenciada, né, acompanhando contratos, né, acompanhando os contratos, né, procurando o Tribunal de Contas do município, para a gente poder entender mais o funcionamento da máquina, para poder discutir de igual por igual e procurar o melhor resultado numa campanha salarial e a confiança dos trabalhadores. E, Netinho, entrando na questão de projetos, dentro de toda essa sua movimentação, você acabou também entrando na vida política. Quando surgiu essa sua decisão de você se tornar político, principalmente aqui na cidade de Suzano? Eu também, assim, como eu já te falei da minha história, o que me levou a entrar no transporte, de como foi. O que me levou a entrar na política de Suzano é uma pergunta assim, eu nunca tive a oportunidade de falar, vou falar aqui a primeira vez, né? Eu tive um óbito na minha família, né? E isso me revoltou muito, né? Eu vi, não só em relação a governo, a município, mas como que eu vou te explicar? Faltou atendimento para minha avó. Né? E apareceu um filho de Deus lá, levou ela até o hospital, e nisso, ainda dentro do hospital, roubaram a aliança, os pertences, né? Então, eu tinha 16 anos e com tudo isso eu sumi da cidade. Isso me criou uma revolta. Voltei com 28 anos e resolvi trabalhar para a mudança. Então isso foi o meu propósito. E hoje você está de novo como candidato. Você tem algumas propostas para a cidade. E mais uma vez eu inclusive aproveitar essa oportunidade para dizer que sentimos muito por essa situação. A gente sabe que é uma perda que mesmo fazendo tempo a gente ainda sente. Sempre sente, então a gente sente muito. É revoltante. Sim. Né? E algumas das suas propostas envolvem a questão e a área da saúde, principalmente. A gente sabe, por exemplo, que uma das suas propostas é aumentar o número de médicos aqui na cidade de Suzano, buscar o aumento do número de médicos. Você acha que hoje, mesmo depois de tantos anos, o número de médicos que atendem no município é suficiente para cuidar de tantas pessoas que hoje procuram o Sistema Único de Saúde? Olha, a gente sabe que a cidade ela tem avançado, mas avançado pouco ainda, perante a necessidade da população.
né? Ela tem avançado mais pouco. A gente sabe que a questão da saúde é um desafio no Brasil, né? A gente sabe que a saúde é cara, a saúde não é barata. Então, eu entendo assim, ó, pela minha experiência, né, na vida pública e também na vida sindical, que a gente lidar com essa questão de saúde também, eu acho que uma melhor fiscalização, né, uma melhor gestão. Quando eu falo de gestão, não é só a gestão financeira, não é só pôr dinheiro, né? É pessoas comprometidas em trabalhar, não ficar enrolando, porque às vezes você tem, né, com todo o respeito aos funcionários, tem gente que trabalha muito bem, mas tem gente que finge que está trabalhando. Tanto é que a gente assiste televisão, a gente vê, né, muitas vezes funcionários públicos dormindo em horário de serviço, né? Então, isso é o quê? É uma das coisas, não é tudo, mas é uma das coisas que atrapalha o bom andamento do serviço público em relação ao atendimento à população, né? Tanto a fiscalização, a questão da gestão, que são os responsáveis, como a dos vereadores também, que é um papel de estar fiscalizando, né? Não é só falar amém o prefeito, tem hora que você vai falar que concorda, tem hora que você vai falar que não concorda, e tem hora que você vai ter que levar o problema para ele, tem hora que você vai ter que procurar ajudar a resolver o problema. Né? Então é dessa forma que eu vejo. E quando eu falo da questão de mais médicos, é pelo que eu ando, pela cidade, a gente ouve da população, né? Não só médico, mas como exames também. Né? Então, a gente sabe que deu uma eu não posso falar uma melhorada, ótimo, não. Né? Nós está aí na nota 7, vamos se dizer 7, 8, mas a gente precisa avançar. E daí, Netinho, você tem como uma das suas principais zonas de eleitores a região norte, por exemplo, da cidade. Uma região que se desenvolveu nos últimos anos. A gente está falando de saúde, recebeu a UPA do Jardim Revista, recebeu a Clínica da Família, entre outros equipamentos e unidades de saúde. E como uma pessoa que conhece muito bem a região, qual foi o impacto que essas novas unidades de saúde causaram ali? Ainda tem mais para avançar? Como toda administração, o avanço é muito importante, o avanço é bem-vindo, né? Você imagine uma região que não tem nada, né? Ou que tem pouco. As duas UPAs ali, logicamente que melhorou o atendimento, né? Você tem duas áreas atendendo a população, mas também a gente também tem a população aumentando a cada dia que passa, principalmente na nossa região norte, com a construção de tantos edifícios, prédios que estão sendo construídos, investimentos também que estão vindo para a região. Né? Então a gente tem que pensar bem em tudo isso que está acontecendo em torno, porque às vezes a gente discute, né? Discute a saúde, fala da saúde, mas a gente esquece do desenvolvimento da cidade, né? Dos investimentos que está vindo na cidade, de que forma está vindo esses investimentos, né? Qual a preocupação de cada secretário da administração pública, de estar recebendo esse público. Mas é um grande avanço, viu? E dentro da área de, quando se trata de segurança, por exemplo, você fala que uma das suas propostas também é investir para uma maior segurança na cidade de Suzano. Quais são as principais dificuldades que a cidade enfrenta, na sua opinião, quando se trata de segurança? A maior dificuldade que eu vejo, né, eu não vou falar nem dificuldade, eu vou falar das reclamações, porque eu ando na cidade, é o que eu ouço dos munícipes, né, é furto, é roubo, assalto, né, mas não só na nossa cidade de Suzano, mas eu vou falar de toda a nossa região, né? Porque você tem Itaquá, você tem Mogi, né? Você tem as divisas aqui da cidade, né? Que pessoas, né? Maus elementos vêm de lá cometer furtos aqui, daqui, vai para lá.
Mas é a questão de furtos, roubos, assalto. Hoje a população sai 5h20 para trabalhar. As pessoas, eu falo porque eu vi, né? Pessoas, trabalhadores escondidos atrás do ponto de ônibus, com medo de passar um motoqueiro e roubar eles. Eles ficam escondidos atrás dos pontos, né? E muitas vezes, assim, é uma coisa até interessante, até o orgulho para mim, né, que é da minha categoria, muitos motoristas aqui, tanto de ônibus como van, né, ao perceber uma movimentação diferente ali no ponto, ele vem para o ônibus, abre a porta, porque isso aconteceu ali no São José. Né, e o munícipe estava para ser roubada, né, o motorista que salvou ela. Diante de um roubo, pode se tornar um assassinato, né, não fica só no roubo de um celular, de uma bolsa. E você também defende muito a criação de novos espaços de lazer e de esporte, principalmente na região norte. A gente falou que a gente estava conversando em off, né? E que recentemente foi inaugurado o Centro de Iniciação ao Esporte, lá na região norte. E eu queria que você falasse como você tem acompanhado o funcionamento desse equipamento e quais outros tipos de equipamento voltados à prática esportiva, ao espaço de lazer, inclusive para muitas vezes tirar crianças que estão em regiões mais vulneráveis, para que elas não sejam destinadas às vezes a uma vida de crime ou uma vida ali que ela vai ter que começar a trabalhar antes do tempo apropriado, mas voltadas à prática do esporte, às vezes com a oportunidade de produzir atletas muito bons, de criar atletas muito bons a partir da nossa cidade. Quais outros tipos de equipamento voltados a isso poderiam ser instalados tanto na região norte quanto em Suzano de uma forma geral? Olha, esse centro esportivo, ele foi recebido, assim, em especial por mim, com muita alegria, né? Ainda mais eu que sempre procurei estar incentivando o esporte, não só na região norte, mas também na região sul e as demais localidades que sempre me procuraram, né? Que são as questões sociais que a gente sempre faz na comunidade, né? Que a gente participa. Né? E para mim também ali, você vê, o Jardim Santinês é um reduto político meu ali. Eu lembro que foi em 2017, eu era secretário, né, quando se deu início às obras ali. E assim, a gente não fala que a obra foi uma conquista nossa, ou do prefeito, mas foi uma conquista da cidade. E quando eu falo que não foi uma conquista nossa, que foi projetos que foram recebidos de quando a Copa do Brasil veio para cá, né? Sim. Né? Então, assim, a gente vê que ficou parado o negócio. Então, quando você vê que um governo assumiu, né, já pegou, já colocou para andar, né? Então, isso, nos meus olhos, foi muito bom, ainda mais que está ali na minha região, né, onde a juventude tem um espaço para ocupar o tempo ocioso que os pais às vezes reclamam, não só da violência, né? Antigamente só reclamavam da violência na rua, agora estão reclamando dos celulares, né? Porque a criançada é só celular. E hoje a gente tem ali do lado, né, praticamente da minha casa, ali um centro esportivo maravilhoso que tende a atender 2.000 crianças por mês ali. E você pretende, caso eleito vereador, trazer mais, buscar mais áreas de esportes assim, tanto para a região, igual você falou, tanto para a região norte, região sul? Olha, sinceramente, como eu falei, é um motivo de orgulho aquilo ali. Né? E se a gente puder colocar nos 4 cantos da cidade, Suzano vai dar um passo gigantesco na questão de esporte. E assim, a questão de esporte aqui de Suzano, né, não só da época do vôlei, né, ela sempre foi bem vista na região, né, eu acho que é uma das principais cidades, Suzano. Eu tiro o chapéu para o secretário de esporte, vem desenvolvendo um ótimo trabalho, ele e a equipe dele na cidade, no meu ponto de vista. Eu, quando voltei a morar aqui em Suzano, eu costumo dizer, né, não só no sindicato, os trabalhadores, quando a gente está conversando, a gente fala de futebol, eu nunca vi uma cidade para ter tanto time de futebol como Suzano. Suzano é demais.
né? A gente sabe que precisa avançar, precisa se reorganizar, oficializar, sair daquela brincadeirinha de só de campeonato. Não que não seja importante, é muito importante, mas a gente precisa fazer mais centros esportivos como centros da Zona Norte da cidade, né, do bairro Santinês. E, Netinho, uma coisa que você falou, isso você fala desde a primeira vez que você foi vereador, e você continua a defender agora nessa sua campanha, que é a descentralização dos serviços oferecidos pela prefeitura. A gente basicamente tem falado sobre isso, né? A gente levar serviços, você levar serviços que hoje funcionam no centro para as regiões às vezes mais afastadas, que tem grande concentração de pessoas. Na sua opinião, tanto na região norte quanto na região sul, que você, nessas áreas que você conhece mais, quais são os serviços que faltam lá? Olha, quando eu iniciei, eu tive a ideia de descentralizar o centro, né? Foi a época que eu fui secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana na cidade, não foi na minha gestão como vereador, né? Porque eu via a importância, né, de levar para a periferia os atendimentos que tinha aqui na prefeitura de Suzano, que somente tinha aqui. Porque o morador, né, da periferia, não só da Zona Norte, como da Zona Sul, né, em especial, que são as áreas mais distantes aqui da nossa cidade, eu vi a necessidade deles, né, principalmente os idosos, né, e tem a questão de mobilidade, a pessoa sair lá do Jardim São Bernardino, do Jardim Graziella, do Europa, do Gardênia, Revista, Boa Vista, de estar vindo para o centro, ou de Palmeiras, né, de estar vindo para o centro, sendo que eu vi a possibilidade de ter esse atendimento, né? Às vezes a pessoa vem aqui para resolver um pagamento de imposto atrasado, né? Ela não conseguia online, essas coisas, na internet. Então a ideia foi o quê? Fazer esses trabalhos, os básicos, pelo menos, iniciar, né? Que ali na realidade eu dei o primeiro pontapé, que eu usei um equipamento de trânsito, eu fiz milagre ali, né? Não sei se você se lembra, né? Então nós pegamos um equipamento de trânsito, conversei com o prefeito, os secretários, né? Fizemos uma parceria com o mini shop Dona Benta ali, os comerciantes amaram ali, chamei os comerciantes para estar discutindo, né? Aprovaram, permitiram instalar lá dentro, e logo em seguida o Rodrigo amou a ideia, que ampliou dentro do mercado Nagum, né? E eu vejo assim com bons olhos você trazer o desenvolvimento para a periferia, não ficar as coisas centralizadas, porque, né, com todo respeito a quem sempre trabalhou em Suzano, a gente sabe que a maioria das coisas é tudo centralizada no centro, né? E a gente precisa levar para a periferia. Eu ando na periferia, eu sou da periferia, e eu entendo a necessidade da periferia, porque eu ouço o morador, ouço os munícipes, né? E às vezes a pessoa não tem nem o dinheiro para pagar o transporte público, para vir para o centro de Suzano. E você, citando essa época que você foi secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, uma das obras que vai ajudar muito nessa questão de conectividade com o centro é, por exemplo, o terminal de ônibus de Palmeiras, que já está quase na sua conclusão, já está com 80% das obras completas. Para você que já foi secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, como é ver uma obra tão importante como essa, principalmente para a mobilidade, sendo finalizada na cidade de Suzano? Olha, eu vejo com imensa alegria, né? A gente vê que a cidade vem avançando, né? E eu me lembro que quando fui secretário de Trânsito e Transporte, fizemos várias visitas, várias discussões, né, com o prefeito Rodrigo Achiuchi, né? Não conseguimos concluir naquela época, né? Mas me sinto muito feliz e até realizado, né? Não só como candidato, mas como munícipe,
como pessoa que conhece a dificuldade da população e a importância que é ter um terminal na cidade, né? Tanto na região norte como na região sul. E futuramente, né, eu como sou candidato a vereador, né, tem a questão de integração, né, tem a questão das vans na cidade, né? Agora a gente só precisa ver como que vai ser feito essa questão do terminal, se vai ter ônibus, se vai ter a van dentro, como que vai funcionar, se vai ter integração, né? Porque hoje, você sabe, eu estou ali na capital, São Paulo é a terceira maior capital do mundo, eu creio que ainda seja, né? Então, a gente sabe a mudança que está tendo no transporte. E Suzano avança com o terminal, mas a gente sabe que precisa avançar muito mais no transporte coletivo. E também tratando de trânsito, a gente sabe que hoje a cidade enfrenta grandes desafios, porque foi uma cidade que naturalmente cresceu muito. Hoje temos pouco mais de 330 mil habitantes. E naturalmente o número de carros cresce também, gerando bastante tráfego, principalmente nos horários de picos. E aqui na região central da cidade. Eu queria que você falasse, caso eleito, você vai propor projetos que vão melhorar a situação da mobilidade urbana aqui de Suzano? Olha, quando se fala em projetos, né, como bem sabe, eu assumi a secretaria, eu tive 2 anos assim para estar legislando, né, e eu não fiz assim leis, né? Eu fiz assim projetos e boa parte eu coloquei em execução aqui na cidade, junto com o prefeito, né? Como o trevo da Dona Benta, né? Que era uma vergonha o que acontecia ali, caminhão atolado, ônibus atolado, né? Muitas vezes a gente tinha que pôr tratores lá para desatolar, né? E hoje você tem uma Dona Benta bem melhor do que quando encontramos ali, né? Com um trânsito mais livre, diminuímos ali tiramos ali o farol que atrapalhava o trânsito, criamos uma baia para os ônibus, para as vans, né? Que ajudou bastante. Mas a gente sabe que ali precisa avançar muito, né? Porque eu nunca pensei em fazer obras sem o desenvolvimento. Eu não consigo ver obras sem a participação dos comerciantes, sem a participação da população, porque a obra, para mim, ela tem que vir com o desenvolvimento junto, sabe? Acho que todos têm que se dar bem ali, o comerciante, a população, o trânsito, né? Quem visita a cidade. Mas eu vou trabalhar sim, quero trabalhar em conjunto com o prefeito, com o secretário, em relação à mobilidade, né? Inclusive, por coincidência, eu vinha vindo para cá, mas desde ontem, eu acho que é de conhecimento de vocês, a vereador João Batista Fittipaldi parou ontem. Todo mundo sabe que parou, hoje o trânsito está mas continua pesado. Inclusive tem uma obra que nós fizemos ali, eu coloquei prismas próximo ao rio, porque parece que eu estava desviando, né? Que o dia que der pau ali naquela obra, naquela ponte, Suzano para. O pessoal da Norte vai ficar preso do lado de cá. Ou vai dar a volta pelo Miguel Badra, ou vai dar a volta por Mogi das Cruzes, né? Porque a gente só tem aquela ponte. E eu quero trabalhar junto com o prefeito, com o secretário, para melhorar aquela ponte, ampliar aquela ponte, enlarguecer aquela ponte. Porque nós só temos aquela ponte aqui. Se acontecer alguma coisa ali, é uma única faixa, não tem duas. Então precisa dar uma atenção especial naquela questão e na questão da mobilidade ali, daquela ponte ali. Netinho, você tem citado esse seu período que você ficou como vereador, que foi basicamente entre a metade de 2018 até 2020, isso. Porque a outra parte você ficou como secretário. Mas essa experiência de fazer parte do Legislativo, quais foram os principais ensinamentos que você tomou desse período que você trabalhou ali no Legislativo como vereador?
Olha, um dos principais ensinamentos que eu tive foi assim, trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe com os outros vereadores, porque eu não fui um vereador que eu trabalhei sozinho. Eu sempre que eu tinha algo a pedir, a fazer, eu chamava os colegas, como os colegas me chamavam também, né, para um estar apoiando o outro ali, para estar buscando melhorias para a cidade, né? Agora, tem a questão assim de estar trabalhando, fazendo os pedidos, levando as demandas para o prefeito, né? E eu fui um vereador que eu não fiquei só tampando buraco, trocando lâmpada, fiz tudo isso também. Cortei mato, pedi para cortar mato, fiz tudo, né? Mas também levei ideias para o prefeito, né? Levei ideias, porque o tempo que eu fui secretário aqui me ensinou bastante a questão da administração pública. Para mim foi uma faculdade, coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Mas para mim foi uma faculdade. E a gente sabe que o vereador tem as emendas impositivas ali, que muitas vezes a gente não consegue através de pedidos ou devido à proporção do pedido que o vereador faz, às vezes de criar um parque, uma tubulação na rua. E a gente sabe que o vereador ele tem as emendas impositivas direcionadas de maneiras corretas à cidade, pode fazer um grande diferencial, principalmente uma obra assim que beneficie o maior número de pessoas possíveis. E Netinho, você, nessa mesma oportunidade que você foi vereador e secretário, você foi tudo isso no governo, no primeiro mandato do prefeito Rodrigo Axuxa. E hoje a gente já está chegando ao final do segundo mandato. Eu queria que você avaliasse como você avalia a gestão do prefeito Rodrigo Axuxa nesses quase 8 anos. Olha, eu avalio a gestão do Rodrigo de 100%, eu vou dar aí 75%. Né? Não por questão de má gestão, mas a gente sabe que a cidade precisa avançar. Sim. A gente precisa trabalhar muito pela cidade, né? A gente sabe que o prefeito é o responsável, mas não só o prefeito, mas como secretários têm responsabilidade, vereadores têm responsabilidade. E uma coisa que eu vi muito quando eu fui, talvez assim, você me fez uma pergunta antes, mas eu vou dar um trechinho da resposta agora. Uma coisa que eu aprendi também na Câmara, né, com o vereador, foi o quê? Que tudo de errado é o munícipe, né? Às vezes a gente que é responsável de estar dando encaminhamento à cidade, mas eu vi muitas vezes assim, culpar o munícipe. Ah, mas o munícipe isso, o munícipe é aquilo. Eu falei, o munícipe é sempre o culpado. O vereador não é, o prefeito não é, o secretário não é. Então, uma coisa que eu aprendi é não jogar a responsabilidade para quem não tem culpa. E voltando à questão do Rodrigo, né, quando eu dou 75%, a gente sabe que a cidade precisa receber recursos, né? Vereadores também, é muito importante estar buscando recursos para a cidade, levando projetos sérios, projetos que ampliam, sabe, que desenvolva a cidade. Sabe, que dá uma cara nova na nossa cidade, né? Obras de mobilidade, infraestrutura, questão da saúde. A gente está conhecendo bem a cidade, está dividindo bem, né, essas verbas para estar melhorando a nossa cidade e a vida do suzanense. E Netinho, o seu partido tem apoiado, faz parte da chapa de candidatura à prefeitura de Suzano, composta pelo Pedro Ige do PL e o Said Rafu do PSD. Você acredita que eles são a melhor opção para trazer esse desenvolvimento que ainda falta para a cidade de Suzano, na sua opinião? Eu acredito que sim, né? A gente tem o nosso vice, o Said Rafu, uma pessoa conhecedora da cidade, já foi candidato na cidade,
né? Já foi vereador na cidade, tem um grande conhecimento, tem a experiência e terá o meu apoio, né? E a gente tem o Pedro, né? O Pedro foi eleito vereador, né? Assumiu a Secretaria de Saúde, apoiado pelo prefeito Rodrigo Achiuchi, e eu acredito muito nessa chapa, porque como eu coloquei para o Rodrigo, eu dou de 100%, eu dou 75%, né? E 7,5% a gente passa de ano, né? Sim. Não pode ser abaixo de 5%. E ele deu 7,5%, ele passou de ano, né? E eu creio que o Pedro, até pelo relacionamento, não só profissional, mas um relacionamento bem próximo do Rodrigo, eu creio que o Pedro vai dar continuidade. Lógico que ele tem a característica própria dele, isso ele já demonstrou para mim, fazendo caminhadas pelas ruas ali do São José, do Bernardino, Santinês, Graziella, Dona Benta e outras regiões, né? Ele tem a característica própria dele, e eu creio que ele vai dar continuidade em muitas coisas e vai ser um ótimo prefeito, né? E Netinho, já caminhando para o final, Já, por incrível que pareça, já passamos. Estamos aqui, ó, há 36 minutos, nem pareceu. Vamos bater um papo aqui, tá gostoso, pô. Tá um papo gostoso, mas eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais, mas com uma pergunta. Por que a população suzanense deveria confiar novamente o voto dela a você, Netinho do sindicato? Olha, a população ela deve confiar o voto a mim, porque eu acredito, eu já provei que eu sou trabalhador, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho há 31 anos, eu tenho o meu trabalho. Hoje sou secretário-geral do maior sindicato da América Latina. Eu falo que é do mundo, pessoal, né? Mas eu acredito que a população ela deve depositar esse voto de confiança, porque eu já provei quando fui secretário, trabalhei dia e noite, né? Eu lembro que o pessoal passava naquela Dona Benta, me via de madrugada, me via à noite, me via com viatura trabalhando, né? Fiz uma boa gestão como secretário, fiz uma ótima gestão como vereador, né? A Zona Norte, a Zona Sul recebeu pontos novos, pontos de ônibus, quadra, academia ao ar livre, reforma nas escolas, o trevo da Dona Benta, né? Participei junto com o Rodrigo da mudança que teve na Marginal do Una, da liberação da Marginal do Una, e a gente vê que a Zona Norte ela recebeu, né, 2 postos de saúde. A Zona Norte avançou bastante, né? Eu quero dar continuidade a esse trabalho. Eu sou o Netinho do sindicato, candidato a vereador, né, 55012. E eu conto com o apoio de vocês. Netinho do sindicato, 55012. Netinho, eu agradeço muito sua presença aqui. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história, dos seus projetos e da sua ideia de cidade para Suzano. Foi um prazer conversar com você. O prazer é todo meu, Léo. Muito obrigado por tudo, né? E sou muito grato pela oportunidade, não só a mim, mas todos os suzanenses, que você abre as portas aqui. Isso é maravilhoso, viu? É uma grande prestação de serviço para o município. Muito obrigado, agradeço a você e agradeço a você também, que nos acompanhou até o final da nossa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.